Olá, hoje daremos sequência ao vídeo de expressões matemáticas do Excel. Hoje eu vou fazer um exemplo prático para vocês, para mostrar como que a gente pode utilizar esse tipo de expressões matemáticas nas nossas planilhas, para ajudar no processo de automatização. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar aqui uma planilha, vou colocar aqui, por exemplo, uma planilha onde a gente tenha vendas, tá? E eu vou querer fazer a conta para descontar o imposto de uma venda, por exemplo, tá? Então, vou criar aqui um primeiro campo que seria o item, o segundo seria o valor de venda, por exemplo, bruto, né? O valor de venda bruto. Aproveitando, né? Já que a gente está falando aqui um vídeo de Excel básico, quando eu tenho uma célula, ó, se eu pegar essa coluna aqui, quando eu escrever esse texto, tá vendo que ele ficou maior do que o espaço da coluna? Como que a gente faz para ajustar essa largura? Duas formas, a gente pode vir aqui em cima até virar essas duas setinhas, ó, segurar o botão e arrastar até onde eu quero. Ou uma outra forma, vou voltar aqui, tá? Se eu der 2 cliques nesse cantinho, ele já vai ajustar ao tamanho exato do texto, tá? Então essa é uma opção aqui. Aproveitando que é um vídeo de Excel básico, né? Vamos acrescentar essas informações. Então, valor de venda, vou colocar aqui valor do imposto, por exemplo, imposto. E aqui no final, vou colocar venda líquida, tá? Que seria o valor líquido da venda, né? Deixa eu botar o acento aqui, né? Venda líquida. Vou dar os 2 cliques aqui para ficar no tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar aqui até um certo tamanho e vou vir aqui em bordas, todas as bordas, né? Criei aí uma formataçãozinha da nossa tabelinha. Vou selecionar tudo aqui novamente, lembrando que para selecionar tudo eu seguro o botão aqui esquerdo do mouse no início da marcação e vou até o final e solto. E aí eu posso vir e fazer a formatação que eu quiser. Eu vou colocar tudo para ficar aqui centralizado, né? Para os textos ficarem centralizados. Esses de cima eu vou selecionar aqui também, vou clicar em negrito. Vou dar um novo reajuste, tá vendo que quando coloca negrito ele aumenta um pouquinho o texto, né? Então vou vir reajustando novamente aqui, dando 2 cliques. Ok, a gente está com o básico feito aqui. Eu vou aumentar aqui segurando o botão esquerdo e puxando, porque aqui vai ser o item que foi vendido, né? Pode ser um texto maior, né? Então eu vou deixar já aqui um espaço grande para ser colocado aqui o que seria o item. Então vamos supor que eu fiz uma venda aqui de um produto, óculos, tá? Vendi um óculos. Vamos supor que o valor de venda dele foi R$300. Ó, já vou aproveitar, eu vou pegar todos esses aqui, ó, selecionar, e eu vou clicar nesse desenho do dinheirinho aqui. Se eu clicar aqui, eu já deixo ele em formato de dinheiro, né? No caso, reais aqui, né? R cifrão, o número, ele já coloca as duas casas depois da vírgula para ficar formatadinho como dinheiro, né? Então, dessa forma aqui, eu já tenho aqui a minha formatação. Agora vamos supor que eu quero fazer aqui um cálculo de imposto aqui, tá? Vamos supor que o seu imposto seja fixo, que seja sempre 13% em cima da venda, por exemplo. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar fora aqui da própria planilha um local onde você vai colocar a sua alíquota do imposto, tá? Então vamos supor que eu vou colocar aqui também, deixar aqui certinho. Vou colocar aqui como percentual, ó, se eu vier aqui e clicar aqui, eu já deixo como percentual. Então, vamos supor que é 13%. Então, como é que eu vou fazer para ele já fazer uma conta para considerar 13% do valor de venda como o valor do imposto, né? Eu posso vir, seleciono a célula onde eu quero que aconteça a conta, né? Digito igual, e aí eu vou entrar com a minha formulinha. Basicamente, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma expressão matemática com variáveis. A primeira variável vai ser o valor de venda, e eu vou multiplicar ele pelo valor do imposto. Ok? Vou dar Enter. Então agora vocês podem verificar que realmente ele fez a conta de 13%. 13% de 300 dá 39, né? O valor da venda líquida vai ser o quê? O valor de venda bruto aqui menos o pagamento do imposto, né? Então esse é o valor que sobraria para você. Então eu posso fazer aqui uma outra expressão matemática, ou seja, igual o valor de venda, que é esse aqui, menos
o valor do imposto. Digito Enter, né? E olha aqui, ele já me deu o valor líquido. Eu posso repetir isso para baixo aqui, para as outras linhas, né? Então eu posso pegar essas duas fórmulas aqui, copiar para baixo. E aí eu vou mostrar onde entra a importância daquilo que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, clica aí na tela, vai aparecer o vídeo, você pode assistir ele antes para ver a diferença entre variáveis com localização relativa e absoluta, para você entender a importância disso e como a gente vai utilizar ele aqui. Essa fórmula aqui, na verdade, ainda não está 100% correta, tá? A gente vai ter que fazer uma correçãozinha nela. Eu estou fazendo 100 aqui para vocês entenderem o processo. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou pegar e vou copiar essa fórmula para baixo. Se eu selecionar as duas aqui, por exemplo, ó, selecionei as duas. Venho nesse cantinho aqui, ó. Seguro com o botão esquerdo quando ele aparece o mausinho e arrasto para baixo, até onde eu arrastar e soltar, ele vai fazer uma cópia da fórmula. Por enquanto está zerado. Por que está zerado? Porque eu não pus nenhum valor aqui de venda ainda. Vamos supor que eu vim aqui e vendi um outro item, tá? Vendi lente de contato. E vamos supor que isso aqui foi R$400. Ele fez conta já, mas deu um erro aqui. O que aconteceu? Aqui realmente ele pegou esse menos esse. Como aqui está zerado, deu 400. Esse aqui está ok. Por que esse está errado? Vamos olhar agora a importância daquelas variáveis com posição, né, relativa e absoluta. O que acontece? Olha o que aconteceu. Quando eu puxei para baixo em uma casa a fórmula, a variável aqui referente à alíquota do imposto também baixou aqui. Se eu olhar de baixo, você vai perceber que ele também desceu, sempre proporcional. Se eu desci 3 casas aqui, ele desceu aqui. Por quê? Essa coordenada, essa variável está relativa. Eu tenho que deixar ela absoluta, deixar ela fixa nessa célula. Para isso, vamos lembrar aqui como que eu faço para transformar isso em absoluto, né? Então, basicamente, vamos arrumar essa fórmula. Eu vou tirar essas para baixo, que elas estão erradas também. Vou arrumar nessa aqui. Então, se essa aqui é a célula que eu quero deixar absoluta, ela vai ficar sempre nesse local, eu tenho que vir aqui no valor referente à linha dela, linha 5 aqui, e tenho que colocar o cifrão. Com isso, quando eu fizer a cópia aqui para baixo, ela vai sempre manter no mesmo local. Já essa outra aqui, ó, essa outra variável que é referente ao valor de venda, ele tem que realmente ir descendo conforme eu copio para baixo. Por quê? Porque quando eu vier para essa linha, eu quero que ele multiplique pelo valor que está na mesma linha. Quando eu vier para essa linha, por exemplo, eu quero que ele multiplique pelo valor que está aqui. Então, se eu colocar 100 aqui, olha lá, deu 13, que é 13% de 100. Subtraiu um do outro, chegou aqui no valor líquido. Então, dessa forma, você criou aqui um conjunto aqui de expressões matemáticas que garantem para a gente um cálculo automático aqui. Você não precisa ficar na mão aqui na calculadorinha fazendo conta. Então, o Excel já está te automatizando uma parte do seu processo. Aqui, a princípio, de uma forma mais simples, né? A gente está lidando aqui com o Excel básico. Porém, você já vê a coisa funcionando. Então, vamos supor que eu colocasse 500 aqui. Ó, 65 de imposto, que é 13%. 500 menos 65, 435. Outra coisa legal, se eu mudar aqui, por que é bacana colocar esse valor da alíquota como uma variável também? Eu poderia ter colocado aqui na fórmula, aqui fixa, ó, colocado aqui 13% aqui, ó. 16 vezes 13%. Daria o mesmo valor. Quando eu puxasse para baixo, daria o mesmo valor. Só que a diferença que existe quando eu ponho variável é que se eu vier aqui e mudar, automaticamente ele vai mudar na fórmula. Eu não preciso vir um a um mudando a alíquota. Então, basicamente, eu deixo aqui como o valor aqui da variável que está naquela célula ali. Deixa eu fixar com o cifrão de novo. Por quê? Se eu vier aqui e alterar para 10%, ele já altera para mim aqui. E em todos esses outros já vai estar 10% também. Vamos colocar 100 aqui. 10% de 100 é 10. 100 menos 10, 90. E assim por diante. Vou botar aqui 1000. 10% de 1000 é 100. 1000 menos 100, 900. Se eu mudar aqui para 20%, ele está fazendo todas as contas automaticamente. Então, isso é o que eu queria mostrar hoje para vocês. Um exemplo simples, mas que já dá para mostrar para vocês o quanto essas expressões matemáticas facilitam o nosso uso do Excel, né? E aceleram o nosso processo aqui de resultados, né? Para a gente utilizar de uma forma mais prática a ferramenta. Então, espero que tenham gostado do vídeo.
Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Compartilharem o vídeo com amigos e te vejo no próximo vídeo.